Pai de amor e de doçura, Mestre Jesus, amigo e companheiro de nossos passos, nós te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos aqui, reunidos, de mãos dadas, felizes e serenos, aproveitando mais esses momentos de alguns esclarecimentos daquilo que por tantos e tantos séculos vem chegando até nós através dos teus emissários. Nós te pedimos, amigo querido, que as tuas bênçãos, as bênçãos dos teus emissários, as bênçãos do nosso Pai de amor, desçam sobre a fronte do nosso irmão Raul, que ele seja beneficiado com essas vibrações de amor, com essas vibrações sábias, e que as nossas mentes se tornem receptivas e nós possamos aproveitar esses momentos de grande festa, levar junto dos nossos corações esses esclarecimentos e traduzi-los em atos, palavras e pensamentos de amor para com todos que nos acompanham, para com todos que nos rodeiam. Que assim seja e viva Jesus! Boa noite, senhoras e senhores. Raul Teixeira é da cidade de Niterói, Rio de Janeiro. Ele é professor da disciplina Metodologia do Ensino da Física. Raul desenvolve seus trabalhos doutrinários, suas atividades doutrinárias dentro do Espiritismo, na Sociedade Espírita Fraternidade, também localizada naquele município, da qual ele é fundador e atual vice-presidente. Raul é incansável divulgador da doutrina espírita. Já percorreu e ainda continua viajando por todo o Brasil e já visitou a 30 países, sempre levando a mensagem de Jesus e do Espiritismo. Dentro desse trabalho de divulgação, Raul possui diversos livros psicografados por vários espíritos. Dentre eles, nós gostaríamos de destacar um recente lançamento, Desafios da Educação, um livro que é uma coletânea de várias perguntas que abordam o tema educação. É um livro escrito por Raul sob orientação do Espírito Camilo. Existem outros temas que se encontram ali na porta de entrada à disposição dos interessados, e no final da palestra o Raul permanecerá aqui na frente dando autógrafos para aqueles que o desejarem. As receitas advindas da venda dos livros são todas elas revertidas
ao trabalho de assistência social prestado pela Sociedade Espírita Fraternidade, através do seu departamento denominado Remanso Fraterno. Esta é uma entidade que acolhe as 120 crianças e aos seus familiares, pessoas menos favorecidas, que recebem ali o amparo, a educação, o medicamento, o alimento e a orientação espiritual que todos nós necessitamos. Então, sem mais delongas, nós vamos passar a palavra ao Raul. Senhoras, senhores, meus queridos irmãos espíritas, que Deus nos guarde, mantendo-nos sob a sua paz. A história começou de forma curiosa, porque desde há muito, havia exatamente 21 anos, a família não desfrutava a paz. Porque desde que nascera seu filho único, era acometido por inusitados problemas. Ao ser banhado, a criança desmaiava sem que os médicos consultados encontrassem qualquer resposta para o problema. Quando a criança era higienizada, quando se lhe trocavam as roupas, também caía nesse estado de delíquio, sem que houvesse qualquer explicação. Foi crescendo o menino, e na escola era um verdadeiro tormento. Quando era abraçado pelas pessoas, desmaiava. Quando ia ao sanitário, desmaiava. E a situação foi se tornando insuportável. Os mais diversos psicólogos, consultados pela família, não tinham resposta. Porque os quadros psicológicos detectados pela anamnese eram normais. Mas o jovem, agora jovem, continuava até que ele se deu conta de que o seu problema eram perfumes. Não suportava perfumes. Não podia sentir qualquer aroma. Eram os perfumes a causa dos seus desmaios. Daquela tormenta que foi lhe tomando conta da vida. E agora, aos 21 anos de idade, depois de todas as buscas feitas em nível médico, em nível psicológico, sem que ninguém descobrisse propriamente a razão, alguém sugerira à família o último caminho, ou um dos últimos caminhos. Alguém afirmou para a família que, no espiritismo, possivelmente ela encontrasse uma ajuda substanciosa para a dificuldade que o jovem estava vivendo. Na repartição em que trabalhava agora, as colegas, advertidas fraternalmente por ele quanto à sua problemática, evitavam de usar perfumes quando iam para o trabalho. Usavam desodorantes sem perfumes, para ajudar ao amigo, ao colega, na dificuldade até que ele pudesse lograr êxito. O tempo se passou e a família chega ao centro espírita. E na casa em que chegou, fraternalmente atendida, apresentando qual era a problemática, imediatamente os confrades que os receberam a todos começaram a incluí-los no contexto das preces, nas atividades da fluidoterapia, e à medida em que no centro espírita eles se fizeram ativos frequentadores, começaram a ler a literatura vasta do espiritismo, criaram dentro do lar a reunião em família para leitura, discussão, orientação,
o que costumeiramente é chamado de reunião ou culto do Evangelho no lar, a situação foi sofrendo alternâncias para melhor. E enquanto esse quadro ia se desenvolvendo, naquela casa espírita, em sua sessão de desobsessão, naquela reunião mediúnica que cuidava de atender aos necessitados espirituais dos dois lados da vida, começava a receber, através da mediunidade, uma determinada entidade que se afirmava inimiga visceral daquele jovem e de sua mãe. Afirmava exercer a vingança e desejar chegar a consequências mais graves dentro do propósito a que se entregava. Os dias se passaram e ao longo de 6 meses de atendimento hebdomadário àquela entidade espiritual, ela foi revelando o vínculo que a mantinha presa àquela estrutura familiar, aquelas 3 criaturas imediatamente. Afirmou o espírito ao longo das entrevistas, das doutrinações, dos diálogos que com eles se travavam, que em tempos distantes, aquela época, dizia ele, há 70 anos, a minha história teve começo junto a esse grupo. Eu era um próspero negociante espanhol. Formei-me numa universidade notável da capital. E aos 36 anos de idade, estando ainda solteiro, entendi que já era chegado o tempo de me consorciar. Precisaria encontrar a alma de minha alma, a esposa para os meus dias nas velhas e históricas terras de Granada. Naquela região então, dei-me conta de que conhecia desde há muito uma jovem que me falou aos sentimentos. Àquela época então, fui ao seu encontro, algo mais jovem do que eu. Enamorei-me, apresentei-me minhas razões, apresentei-lhe meus sentimentos, e ela aceitou-me para o noivado que logo se efetivou. Pouco tempo se passou e as nossas bodas tiveram lugar. Eu era a criatura mais feliz do mundo e ela se mostrava como sendo a mulher completa, feliz na sua realização feminina. Fomos viver num promontório, numa casa que era quase um palácio. E porque sempre fui fiel, envolvi a vida de Rosarita em tudo quanto um homem pode fazer de melhor. Sentimentalmente, afetivamente, materialmente, nós não carregávamos qualquer problema. Estávamos com pouco mais de 1 ano de consórcio esponsalício, quando recebi uma carta de um antigo companheiro de universidade, com quem eu estudara e fizéramos uma boa amizade. E ele agora morando numa das ilhas do arquipélago das Canárias, disse-me que gostaria de visitar-me o lar, já que não pudera comparecer ao meu casamento. Estabelecemos via carta o dia de sua chegada, a data, recebemos-lo em nossa casa como se deve receber a uma criatura amiga. Mas no 3º dia de sua estada em meu lar, porque eu gerenciava as nossas firmas, recebi um comunicado de que precisaria dar-lhe assistência a uma dessas firmas. Dirigi-me para lá. Deveria demorar-me 1 semana. Deixei o meu amigo aos cuidados de minha esposa
e dos variados empregados da casa que deveriam cuidar-lhe fidalgo, e ele se mostrava com toda a afetividade do nosso lar. Viajei, mas no terceiro dia dos meus compromissos, consegui resolver a situação, consegui dar conta daquilo para o que viajara, e lembrando-me do meu amigo, regressei rapidamente. Mas, quando cheguei a casa, sem avisar a ninguém, porque eu tinha as chaves, abri as portas principais, demandei a alcova, e para minha surpresa e desgraça, o meu amigo de universidade, anfitrionado em nossa casa, se achava em minha alcova com minha mulher. Rosarita me traíra perfidamente, e vinha saber depois que naquele mesmo dia em que eu viajara, já começaram os toques de mão entre ele e ela sem suportar, na sua carência de dignidade, na sua fragilidade moral, os assédios do nosso hóspede, deixou-se levar pela onda da sedução. Tomado pelo ódio, por desejos inconfessáveis naquele momento, vi-me cravado várias vezes por uma lâmina mortal que Rosarita levara sob os travesseiros. O corpo exangue tombou ao solo, encharcado de sangue, e eu, fora dele, desejava agredi-los, desejava feri-los de morte sem o conseguir. Blasfemei, gritei e acompanhei a dupla ensandecida dentro da alcova cerrada diante do cadáver no solo ensanguentado. Não sabiam a princípio o que fazer. Com o corpo que ali estava, eu chegara pela madrugada. Os empregados estavam dormindo. Ninguém sabia da minha chegada. E esse foi o álibi encontrado por Rosarita para dar final àquele corpo ali exangue sem vida. Resolveu-se, no dia imediato, logo que amanheceu, pediu aos empregados de maior confiança que deixassem na antecâmara da nossa alcova pedra, material de construção, dizendo que o nosso hóspede, versado em artes de construção, iria providenciar uma modificação no nosso ambiente íntimo, para que quando eu chegasse, pudesse ter uma agradável surpresa. E assim fizeram, afinal, ela era a senhora da casa, das propriedades. E os dois começaram a construir uma parede falsa. E quando já estava com razoável altura antes de fechá-la, eles ali atiraram o meu cadáver. Mas os dias, as horas foram determinando a putrefação que começava acelerada. E eles não sabiam o que fazer para ocultar, para esconder o corpo antes de fechar a parede. Ela teve a ideia, lembrou-se de que todas as vezes em que eu viajava, levava-lhe perfumes de todas as partes do mundo por onde estive. Levava-lhe sempre, por saber que ela gostava, perfumes do Oriente, do Ocidente, de todas as partes. Ela era portadora, era senhora de uma verdadeira fortuna em perfumes raros, em perfumes caros, e foi aí que empapou lençóis, colchas, as roupas disponíveis no quarto, nesses perfumes, para abafar o malodor cadavérico. Lograram êxito, fecharam a parede, e agora chamaram os empregados para que pudessem complementar a obra, e o chão devidamente raspado, onde antes estavam as placas de sangue ressecado. Os dias se passaram,
E os dois passaram, por sua vez, a viver maritalmente. Do lado do invisível, procurava vingar-me deles sem o conseguir. Mas a minha presença junto deles era de tal sorte atormentadora que ele deixou-a para enveredar pelo caminho que a sua tendência o inclinou. Ele era alcoólatra, por índole. Ele se entregara ao alcoolismo, o que não me foi difícil instigá-lo para que retomasse o vício. E numa dessas tabernas noturnas, foi fácil armar a mão de alguém para desferir-lhe um golpe mortal. Tomei-o em minhas garras do lado de cá. Durante muito tempo, dominei-o, explorei-o, mas quanto mais dele me vingava, mais ódio sentia em minha intimidade. Tinha a sensação de que deveria destruí-lo para que eu pudesse ser feliz. Mas a traidora, a pérfida, com as suas inclinações à prostituição, ao desmantelo moral, induzia, e ela abandonou a casa, que foi perdendo gradativamente às custas de jogos intermináveis. Levei-a ao bordel, ao lupanar, e aí então a tuberculose pulmonar tomou-lhe conta do corpo, dos pulmões, e fez-me justiça. Tomei-a em minhas mãos, quando ela transpôs essa aduana de cinza que divide o corpo físico das regiões do invisível. Durante muito tempo eu os explorei, eu os seviciei, mas houve um tempo que os perdi de minha visão. Não conseguia mais enxergá-los, não conseguia mais vê-los, e os descobri tempo depois em outros corpos, mas eram as mesmas criaturas. A minha aproximação, simplesmente a minha aproximação, desencadeia neles processos de culpa indescritíveis. Ele, porque foi o encarregado de enrodilhar o cadáver nos panos untados de perfume, reteve no psiquismo o perfume misturado do passado. E ela, diante do complexo de culpa que tomou-lhe conta do psiquismo, que tomou-lhe conta da consciência, viria na condição de sua mãe. E todas as vezes em que ele tem qualquer crise motivada pelo odor, ela sofre de uma cardiopatia ocasional, episódica. Ela então sofre quando ele sofre, e ele sofre sempre, ela também. Aí está a continuação da minha vingança, devidamente orientado. Ao longo de 6 meses, esse espírito foi chegando à conclusão de que o melhor era que os dois sofressem, sem que ele sofresse também. Afinal de contas, era ele que desejava a justiça e estava ao mesmo tempo se punindo. Por querer vingar-se, ao mesmo tempo era punido por si próprio. E o diálogo dos esclarecedores levaram-no a essa convicção de que seria melhor, seria mais fácil, mais inteligente deixar aquelas duas criaturas à mercê das leis do Supremo Criador. Chorando abundantemente, numa determinada reunião, disse à entidade dos seus propósitos de definitivamente abandonar aqueles a quem odiava. Não os conseguiria amar, mas
começaria a amar-se um pouco mais a si mesmo. A partir dali, o jovem nunca mais teve problemas com perfumes. A mãe não sofreu mais os processos cardiopatológicos, passando a se dedicar, ambas as criaturas, ao trabalho na instituição espírita, na seara espírita. Ele dedicou-se à pregação, ela à evangelização, ao trabalho com necessitados, com os pobres. O esposo, que era um benfeitor encarnado para lhes dar apoio, um amigo querido que viera para sustentar-lhes na época da expiação, era um dedicado, operoso, lidador da seara nos campos da assistência social. 2 anos depois de jovem curado e da esposa tranquilizada, ele regressa ao mundo espiritual no infarto fulminante. E os dois, devidamente encaminhados na seara de trabalhos que a doutrina espírita a cada um oferece. À medida em que trabalhava-se nesse episódio, os benfeitores espirituais que se encarregaram da situação naquela instituição espírita foram mobilizando os trabalhadores da desobsessão para que estudassem o caso, verificando a ótica dos condicionamentos, verificando que aquelas 2 criaturas que sofriam os reveses decorrentes do seu livre-arbítrio mal direcionado do passado e de um passado próximo, pudessem estar sob o crivo de um processo de indução que lhes abria as portas de um condicionamento provocado, muitas vezes, pela presença da entidade espiritual vingadora, outras vezes, simplesmente pelo processo do perfume que estava impregnando suas almas. Daí, o grupo se dedicou a observar o que vinha a ser a questão do condicionamento. O que era propriamente o condicionamento ao qual as entidades benfeitoras se reportavam para falar da situação daquela dupla de mãe e de filho. Recordamos-nos a partir daí que esses estudos levaram o grupo ao século XVII. Pelos idos de 1650, quando o notável René Descartes, pela primeira vez, na área da filosofia, vai falar sobre reflexo. E, naturalmente, Descartes, ao seu tempo, vai falar dos reflexos, dizendo que o reflexo é o resultado de um casamento indissolúvel entre a sensibilidade e a motricidade. Naturalmente, continua o filósofo, cada vez que o indivíduo tem uma sensação, ocorre-se-lhe uma motrização, e a isto se chamará reflexo. Um reflexo motor decorrente da sensação. E a partir disto, se observou durante um século, desde essas expressões de Descartes, que quando nós estamos tristes, sentimento, sensação, franzimos o rosto, estalamos os dedos, mordemos os lábios, a sensibilização determinando uma motrização. Quando estamos contentes, não há jeito de não escancararmos os dentes, sorrir, não há jeito, por mais que a gente queira esconder. Ficamos de tal forma envolvidos pela onda de felicidade, de alegria, de entusiasmo, que temos que sorrir. E a isto corresponde o processo da motrização. Cada coisa que sentimos impõe-nos movimento.
Se temos pressa, passamos a agitar-nos, a correr, a andar mais rapidamente, a fazer as coisas mais rapidamente. Se não temos pressa, nos tornamos mais lerdos, mais pacatos. Então, o que se sente, afirmava Descartes, determina uma motricidade. Durante um século, essas teses cartesianas governaram o campo da ciência que viria gradativamente a tratar da questão reflexológica, a ciência médica. E nesse campo, um século passado, vale repetir, aparecerá Albrecht von Haller, o notável médico que pela primeira vez vai fazer uma experiência sobre reflexologia, as tradicionais experiências em que ele faz a decapitação das rãs, prende-as em fios metálicos e sem as cabeças, ao colocar um chumaço de algodão com substância ácida, substância vinagrosa, e encostar no seccionamento medular das rãs, mesmo sem ter mais a maior parte do sistema nervoso central, elas se mexem, elas se movimentam. O que fez von Haller a levar em consideração e descobrir esse sistema nervoso periférico que independe, de certa forma, do sistema nervoso central. Depois das experiências de Albrecht von Haller, estamos agora no ano de 1822. Na França, o doutor François Magendie descobre as funções reflexivas das raízes posteriores da medula espinhal. E não é à toa que até hoje os neurólogos batem nos joelhos, nas rótulas, para ver se a perna faz o determinado movimento que diz os reflexos estão bons. Quando estamos tensos, nervosos, sentimos as pernas se moverem, ainda que nós estejamos parados, sentados, graças a essa descarga nervosa sobre as raízes posteriores da medula. Depois do notável Magendie, encontramos na velha Rússia um médico que, estudando a questão apresentada por Descartes, resolve confirmá-la. Muito tempo depois, já no século XIX, estávamos nas proximidades de 1863, e o doutor Sekhenov afirma que as nossas reações intelectuais, as nossas realizações intelectuais, são também reflexivas. E explicava Sekhenov, afirmando que, quando um poeta escreve sobre uma flor, é resultado de uma sensação que gera a motricidade. Ele viu a flor, achou-a bonita, achou-a perfeita, achou-a e escreveu. A sensibilidade, o sentimento, a sensação estético que era, fez com que o indivíduo resolvesse escrever. O astrônomo que escreva sobre uma constelação é porque aquela constelação de alguma sorte o sensibilizou, chamou-lhe a atenção, e por isto ele passou a escrever sobre esses corpos siderais. E dessa forma explicava Sekhenov que todas as nossas ações intelectuais determinam também motrização, ou são determinadas quando nós escrevemos, quando nós construímos, quando esculpimos, quando pintamos, são determinadas pelas sensações. E confirmava, segundo suas análises, as teses cartesianas da metade do século XVII. Mas depois do trabalho de Sekhenov, na mesma Rússia, aparecerá um médico notável, já quase ao final do século, que vai tornar-se uma das maiores personalidades no campo reflexológico. Era o doutor Ivan Petrovich Pavlov. E Pavlov
se tornou conhecido mundialmente pelas tradicionais experiências que fez, das pesquisas que elaborou com animais. Animais como cães, que ele manteve em seu laboratório com o ventre aberto, com os aparelhos vinculados nas vísceras, nos intestinos principalmente, e em outras vísceras, para perceber a quantidade de ácidos gástricos desenvolvidos na hora que o animal era apresentado à alimentação, na hora que se o enraivecia, na hora que se lhe fazia carinhos. Tudo isto Pavlov pôde perceber nas experiências grandiosas que realizou em seu laboratório. Mas as experiências mais comuns que ele fez, ou que se tornaram mais comuns da sua lavra, foram aquelas realizadas com cães recém-nascidos, que ele separa em 2 pequenos grupos. A um desses grupos ele dá um tratamento, a outro grupo um tratamento diverso. Para um grupo, ele resolve colocar toletes de carne à boca dos bichinhos. E ao mesmo tempo em que eles sentiam o paladar da carne, sem que nunca tivessem comido outra coisa, fazia-se soar uma campânula, uma campainha, uma sineta, todas as vezes, enquanto os animais salivavam com o alimento à boca, soava uma campainha. E ao longo de centenas e centenas de vezes em que isso se repetiu, os cães, agora quando não tinham a carne à boca, mas escutavam a campainha soar, salivavam naturalmente. Ele anotava todas essas consequências do processo. E com outro grupo, ao mesmo tempo, estava ele fazendo outro gênero de experimentação. Colocava os animaizinhos sobre um tabuleiro metálico ligado a uma corrente elétrica de baixa amperagem, o suficiente para que o choque causasse irritação nas plantas das patas dos bichinhos. E ao mesmo tempo, ele colocava nas boquinhas uma substância ácida para fazer os bichos salivarem, ao mesmo tempo em que eles sapateavam sobre a placa que eles causavam irritação nas patinhas. Centenas de vezes, os pequenos animais sentiram a acidez, a destringente e o choque na planta dos pés, das patas, e ao cabo de centenas de vezes, bastava ligar a chave elétrica e eles saltitavam e babejavam, mesmo sem substâncias ácidas à boca. Ou quando se lhes punha substâncias ácidas, mesmo com a chave elétrica desligada, eles passavam a saltitar. E então Pavlov se deu conta de que esses eram processos reflexivos ou reflexológicos, e dessa feita por condicionamento. Ele condicionara os animais àquele processo. Então, bastaria que acionasse um dos processos para que o outro também fosse detonado. Ensinava Pavlov que o condicionamento funciona como se naquele momento o indivíduo estivesse a fazer de novo, a repetir aquilo que fora condicionado, aquilo para o que fora induzido várias vezes. E descobriu Pavlov que não somente os irracionais são suscetíveis de condicionamento, mas os seres humanos também. Lembrava ele nos seus estudos como nós, os humanos, somos condicionáveis e reflexivos ao mesmo tempo. Um dos exemplos que se pode atacar quando estamos conversando, principalmente donas de casa, e uma está passando para a outra uma receita culinária e diz assim: agora, querida, você pega o limão e espreme, e a nossa boca saliva. Eu não estou vendo o limão, não o tenho à boca, estou escutando, e o canal auditivo
faz com que a imagem se me projete na mente. E a imagem que se me projetou na mente ativa, aciona as minhas papilas gustativas. E a partir daí as minhas glândulas salivares descarregam na boca essa quantidade de líquido. Porque nós ouvimos falar de alguma coisa que já conhecemos. O limão, tamarindo. Isso é o suficiente, a palavra, para detonar em nós processos condicionados. Quem nunca ouviu falar de limão na vida, a gente pode espremer, ralar, falar, que não sentirá nada. Quem nunca ouviu falar de tamarindo, pode-se falar o que quiser, que nunca acontecerá nada. Então Pavlov se deu conta de que o condicionamento só pode ser feito quando o indivíduo utiliza ou é forçado a utilizar várias vezes aquele regime e depois, mesmo que não esteja usando, bastou-se falar nele e as coisas acontecem como se tudo fosse novo, como se tudo estivesse acontecendo naquele exato momento. Condicionamentos dos animais, condicionamentos humanos. Quando éramos meninos em nossa cidade, me recordo que os meninos da rua, que brincavam na rua, gostavam de fazer uma maldade. Maldade infantil. Quando passava a procissão na rua e a banda de música vinha com seus acordes e aqueles homens tocando suas tubas, os instrumentos de sopro, os meninos subiam nos muros das casas e começavam a lamber limão. Não havia mais tuba que funcionasse. Porque os músicos iam tendo as bocas cheias de água e não dava para soprar. E não podiam matar os meninos, porque eles estavam na procissão. E durante um período, eles não tocavam tuba, não se ouvia o som da tuba. Porque a garotada lambia o limão, exprimia na boca. Como descobre? Era o condicionamento que a garotada sabia que existia, ainda que não entendesse nada disso. Condicionamentos. Nós passamos por uma rua, à hora do almoço, indo para a nossa refeição, e sentimos pelo olfato o cheiro de uma comida que a gente gosta. A boca também se nojenta de água. A fome aumenta. E a gente chega em casa danado de fome. Porque sentimos um cheiro de coisa que a gente gosta. Digamos, peixe frito. Mas há pessoas que detestam jiló. Se passarem por uma rua onde sintam o cheiro do jiló, também a boca se enche de uma água salobre. O estômago revira, como dizemos. E nós passamos a ter náuseas. Mas é o mesmo olfato, é o mesmo nariz. Mas a mensagem olfativa é diferente. Uma era a do peixe frito, do que eu gosto. A outra era do vegetal, que eu detesto. Como é que as minhas glândulas sabiam que aquilo eu gostava e daquilo eu não gostava? Condicionamentos. Nós falamos diariamente em nossas casas, as donas de casa falam muito. Esse café, esse chá, está com gosto de barata. Mas não nos consta que a periplaneta americana faça parte de nossa dieta alimentar. Como é que a gente sabe que está com gosto de barata se a gente não come barata? Mas nós a identificamos pelo olfato. E é o olfato que nos diz como é o sabor. Pelo menos no caso da barata. Ninguém precisa experimentar. Basta que sintamos o cheiro e o paladar que corresponde àquele cheiro nos diz, está com gosto de baratas. Está com gosto de coisa velha e baratas passaram por aqui. Naturalmente. É uma conquista, é um registro condicionado. É um registro tão condicionado que dizem os entendidos que é o mais velho dos insetos conhecidos, vivos na humanidade. A irmã barata resistiu à guerra atômica, nem com arma nuclear.
Então, nós identificamos porque é que muitas pessoas, não só mulheres, têm pavor daquele bichinho. Vejamos que é a coisa mais insignificante, mais frágil. E por que é que as pessoas têm tanto pavor? O tempo que convivem com essa coisa, com essa realidade, com esse inseto. Então, Pavlov lembrava-nos que os seres humanos somos condicionáveis. Mas, ao longo da sua pesquisa, ele descobriu algo notável. Existem reflexos, tanto nos irracionais quanto nos seres humanos, que não foram condicionados. E como é que eles existem? Materialista, atribuindo tudo aquilo que se pode aprender, as experiências adquiridas no habitat, na convivência familiar, no grupo, no bando, no caso dos animais. Como é que aparecem reflexos que não foram devidamente condicionados? Ele percebia que os cães piscavam quando algum objeto se lhes aproximava dos olhos, quando a poeira se lhes aproximava dos olhos, como os seres humanos. O lixinho vem longe, nós aqui já estamos piscando. É um reflexo. Mas não fora por ele condicionado, não fora por ninguém condicionado. Ele partia do princípio que ninguém ensinou aqueles bichinhos a piscar. Como trabalhou com hematologia, ele descobriu que o fenômeno circulatório é reflexivo, que a nutrição das células para a manutenção do equilíbrio sódio-potássio é reflexivo. E quem foi que condicionou? Não eram reflexos condicionados. E ele, sem saber explicar, passou a chamar de reflexos não condicionados. Ou, por outra, reflexos incondicionados. Dessa forma, os trabalhos de Pavlov se apresentam com duas caracterizações para os reflexos. Uma delas, condicionado. A outra, incondicionado. Mas, se Pavlov, à sua época, quando já estava na Terra venerando a doutrina espírita, tivesse tido a oportunidade de ler as obras apresentadas ao mundo por Allan Kardec, teria tido pelo menos referências para poder justificar ou puxar o fio da questão reflexológica. Ele foi buscar na sua ciência, ainda bastante rudimentar à sua época, na ciência médica, e hoje, mesmo a neurologia desenvolvida, como é, encontramos explicações que explicam os condicionados, mas não explicam os incondicionados. Dizem os reflexologistas, os neurólogos, que a nossa estrutura nervosa é composta por células especiais, chamadas de neurônios. As células nervosas se assemelham a uma folha de parreira, aproximadamente, com as suas extremidades, como se fossem gavinhas de um parreiral. Os dêndrios, os dendritos, do grego, que significa galhagem, galhos, ramos. Então as células nervosas, com seus ramos, com seus galhos, com seus dêndrios, se ligam umas às outras, formando uma verdadeira cadeia. E os médicos passaram a chamar a essas cadeias de sinapses. E sinapse a um conjunto de células nervosas. E essas cadeias sinápticas, essas sinapses, são responsáveis por reter as informações que nos entram pelos sentidos. Cada vez que sentimos o cheiro de uma coisa, esse cheiro vai para o disquete. Cada vez que ouvimos o som de uma coisa, cai lá na matriz.
cada vez que sentimos qualquer coisa, essa qualquer coisa é um novo registro. E quando sentimos a mesma coisa já sentida antes, o disco nos diz que é uma repetição. Impossível se estamos trancados dentro de casa e está chegando um familiar, por exemplo, a gente sabe de quem é o passo. Está chegando papai. Mas nós não vimos, não ouvimos, só pelo passo. Eu sei como é que fulano anda, que Beltrano anda. Se for um passo de alguém desconhecido, não sei quem está chegando. Se alguém falar, é impossível não conhecer. E as mães, fulano, só pela voz, já sabe qual é o filho que está falando, que está cochichando, que está brigando. Identificamos as vozes. Se cai uma moeda, se cai um prego, ninguém faz confusão, embora ambos sejam metálicos. Ainda que de metais diferentes, ou de mesmo metal, sabemos distinguir. Se é um alfinete que cai, se é uma moeda, ninguém confunde jamais. Quando cheiramos uma rosa e uma orquídea, ninguém confunde os odores. Nós dizemos, que perfume de rosas, que perfume de orquídeas. O arquivo está nos dizendo. É alguma coisa que se repete dentro de nós. Então, essas cadeias sinápticas, diz a neurologia, ficam facilitadas. Em linguagem nossa, poderíamos dizer popularmente, elas ficam acostumadas, sensibilizadas por determinados tipos de mensagem, por determinado tipo de indício, por determinado tipo de estímulo. E a partir daí, quando nós falamos em limão, é como se tivéssemos acionado a tecla do computador, onde aparecem-nos todas as coisas relativas a limão. Como se tivéssemos puxado esse verbete, limão. E aí vem a imagem na nossa cabeça, na nossa mente. Fruto do limoeiro verde com biquinho ou sem biquinho, liso ou sem liso. Existe o limão galego, o limão disso, o limão daquilo. A gente pensa no limão rapidamente, num átimo, até chegarmos à sua distringência. Tudo isso se desenrolou na nossa mente, sem que a gente tivesse dado conta. Alguém falou em limão, e imediatamente sentimos na boca os efeitos como se o tivéssemos na boca. Então, a neurologia explica-nos a saciedade, essas fixações, essas facilitações neuronais. Mas, quando chegamos na área dos incondicionados, há hipóteses, variadas hipóteses. Nós olhamos uma criança que nasceu em nossa casa, debaixo de nossa assistência, que nunca saiu para lugar algum. E quando ela começa a andar, a se segurar nos móveis, nós colocamos na vitrola um disco de samba, por exemplo. E o capetinha se sacode mais do que de giz da mangueira. E a gente diz, de onde aprendeu? Com quem aprendeu? Aqui na minha casa a gente só ouve clássico. Como é que esse menino samba? Então, alguma coisa existe nele que está dizendo-lhe que aquele som é samba. E ele se sacode no ritmo do samba. Colocamos a bola junto do menino e ele chuta. Ainda que chuta e a bola corra para um lado, ele caia para outro. Mas ele chuta. Depois ele pega com a mão. Mas o impulso é de chutar. Mas quem foi que disse? Porque há crianças que não chutam. Há crianças que não sambam. Se fosse uma lei universal, que todo mundo que ouve samba tem que sambar, qualquer criança colocada diante da música do samba, teria que sambar, mas só algumas. Outras não. Indica-nos que esses indivíduos carregam essa bagagem
Outros não, como aqueles que não conhecendo o limão ou não conhecendo o tamarindo, não sentirão nada quando se lhes fale desses frutos. A partir disto, nós verificamos quantas coisas existem em nós que não foram condicionadas. Piscamos, os nossos poros se abrem quando muito calor, se fecham para evitar a troca de energias térmicas quando está frio. Então, mas não somos nós que mandamos. Não é alguma coisa intelectualizada que eu diga, agora se abram poros, agora se fechem poros. Acontece automaticamente. É vegetativo, é reflexivo. Então, quando nós paramos para pensar na pluralidade das existências, nos damos conta de que o cão investigado por Pavlov é consequência de uma cadeia de evolução que começou com o princípio espiritual, no átomo primitivo, conforme encontramos na resposta à questão 540 do Livro dos Espíritos. No átomo primitivo, que não é o átomo de hidrogênio, já que o hidrogênio é o primeiro da tabela de Mendeleev, mas bastante complexo por sua vez. Já é um próton e um elétron. Mas os espíritos dizem a Kardec, desde o átomo primitivo, que é o átomo da matéria primitiva, do fluido cósmico universal, aí o princípio espiritual, o princípio inteligente, começou a se desenvolver até o arcanjo, que começou também pelo átomo. É a partir daí que nós vemos que tudo se encadeia no universo, desde o átomo primitivo até ao arcanjo. E o animal está nessa escalada, está nessa estrutura lá no começo. Quando, ao estudarmos na biologia os protozoários, depois chegarmos aos espongiários, somente nos selenterados é que vamos começar a ter as primeiras notícias de um sistema nervoso que começará a se formar. Nos protozoários, eles são movidos por impulsos elétricos. Nos espongiários, também por impulsos elétricos mais elaborados. Mas nos selenterados já aparecerão os rudimentos do que será mais tarde o sistema nervoso do indivíduo. E a escala avança, o desenvolvimento vai, aí passamos pelos platelmintos, pelos equinodermas, até chegarmos aos mamíferos, e dentro desses mamíferos vamos achar, num determinado momento, o ser humano, com o mais complexo sistema nervoso de que se tem notícia. Então, nesse sistema nervoso encontramos toda a rede elétrica do indivíduo, responsável por seus registros, os mais diferenciados, e mandando essas mensagens para a CPU, para a central desse computador perfeito, que é a mente humana, que é a mente espiritual. E a partir daí, todas as nossas bagagens estão registradas ali, nessa caixa preta, entre aspas, em que todas essas mensagens são devidamente guardadas. Daí, os Espíritos nos dizerem, e Jesus Cristo já o haver afirmado, que Deus escreve a vida de cada um, os atos de cada um, no livro da vida. Não imaginaríamos um escrivão com aquele livro gigantesco sobre as pernas, anotando as ações, pelo menos na terra,
de 5 bilhões de criaturas segundo a segundo. Não dá. Mas este livro da vida está em nós. É o nosso próprio psiquismo, que como um disco perfeito, armazena tudo que fazemos, que pensamos, as causas que gerarão consequências felizes ou infelizes, de acordo com as características causais. E é dessa forma que hoje tudo que é em nós ou nos irracionais, reflexo incondicionado, já foi reflexo condicionado no passado. As coisas condicionadas hoje, na próxima encarnação nossa, serão incondicionadas. Aparecerão. E nós perguntaremos, como é que fulano sabe disso? Como essa criança sabe disso? Como é que consegue? E o gênio, como é que se explica? Mas isso é incondicionado. É incondicionado hoje, porque ninguém ensinou aquilo hoje. Mas não há milagres em a natureza. Aquilo que não foi ensinado hoje, foi ensinado ontem. O que não foi aprendido agora, foi aprendido no passado. Então a doutrina espírita nos revela isto. E certamente todas aquelas experiências observadas por Pavlov nos seus irracionais, que ele não podia explicar com os conhecimentos de sua época, à sua época já pontilhavam na veneranda mensagem da doutrina espírita. É por isto que aquela dupla de criaturas, mãe e filho, chegaram ao centro espírita carregando nos seus arquivos coisas das quais não se recordavam, mas sentiam os efeitos. E somente muito depois viriam a saber o que é que havia dado causa àquelas atuais consequências. E em cada um de nós, a vida processa-se da mesma maneira, porque há pessoas que estão bem dentro da visão de bem que o mundo tem. Estão bem, a vida ótima. Em determinado momento de suas existências, eclode-se-lhes uma enfermidade física, psicológica, um distúrbio que lhe mexe na existência, um acidente existencial. E a pessoa indignada porque não encontra razões na vida atual, na sua existência atual, para essas ocorrências, costuma se perguntar: que mal eu fiz a Deus para merecer esse castigo? Imaginemos se a gente pudesse fazer mal a Deus. Deus já teria deixado de existir. A Deus nós não fazemos nenhum mal, porque Deus é invulnerável. As nossas quinquilharias é como um infante, uma criança, dizendo impropérios ao seu pai, adulto, maduro, equilibrado. Naturalmente a Deus nós não fazemos mal algum. Mas se a criança, brigando com seu pai, eu vou meter o dedo na tomada, ponha. E aprenderá pelas experiências de acerto e de erros. Assim é a nossa vida. Que mal eu fiz a Deus! Mas o sujeito está fumando todo dia, está bebendo todo dia, se prostituindo diariamente, desrespeitando as leis orgânicas diariamente, as leis psicológicas diariamente. Não é a Deus que ele está fazendo mal, é a si mesmo. É a si mesmo. As leis aí estão. E nós é que fugimos dela. Se eu leio na estrada, velocidade máxima 100 km, e eu ponho 150, e se me ocorre um acidente ali, eu não posso culpar o DER. Eu não posso culpar o Departamento Nacional de Estradas e Rodagens, a menos que estejam as estradas sem os devidos tratamentos. Mas se está sem os devidos tratamentos, eu não posso ir
Se quer a 100, como está na placa, eu tenho que ir a menos. Então, de qualquer maneira, eu sou responsável pela minha atitude. Este é o livro da vida, está em nossa consciência. Por isso é que, em movimento espírita, costuma-se dizer: eu estou pagando o meu passado. Isso foi um problema do passado, mas ele é um passado didaticamente situado. Em verdade, é um presente. Se eu fiz, mas as consequências estão acontecendo agora, essa coisa que eu fiz ainda está presente em minha vida, ainda está acontecendo em minha vida. Então, eu estou resgatando atitudes cometidas, mas que ainda se acham encharcando o meu presente. Aquelas duas criaturas, nesta atualidade, eram grandes vítimas da vida. Como é que essa pobre criança não pode sentir perfumes? Imaginamos, se banham crianças, bebês, com águas perfumadas, com sabonetes perfumados, e a criança desmaiava todo dia, 3 vezes por dia, e vai mudar a fralda cheirosinha, e vai trocar a roupa cheirosinha, e a criança tome que desmaia, sem que ninguém pudesse atinar que o problema era perfumes. Como é que Deus deixa acontecer isso com uma criança inocente? Era criança inocente para a mãe, para o pai, mas diante das leis cósmicas, era um criminoso do passado com um novo uniforme para recomeçar a vida em novas estruturas. As leis de Deus são tão perfeitas que aqui na Terra nós cometemos um desatino, a polícia nos prende e depois que nós saímos estamos marcados pela sociedade. É difícil conseguir esse emprego, é difícil, todo mundo que nos conhece nos rechaça, porque as pessoas nos identificam. Mudamos de cidade, mas quando vamos pedir os atestados de bons antecedentes, lá está o crime em que fomos incursos, e a pessoa que nos deu emprego dá uma desculpa e já nos manda para o próximo. Mas as leis divinas não. As mães acolhem com o maior carinho do mundo o seu bebê, o seu anjinho, e pode ter sido ele quem destruiu-lhe a vida no passado. Mas aquela criança tão indefesa, tão terna, tão carinhosa, quem é que vai pensar em passado? Se a mãe que amamenta, que acorda 3, 4 vezes à noite, e que nina, que acalanta, lembrasse que aquele ser, naquele corpinho, foi quem lhe destruiu o lar, assassinou-lhe o corpo, destruiu sua família. Será que ela daria o seio assim? Será que o Chuquinha seria com leite? No mínimo seria com leite de onça. Então nós verificamos como tudo é perfeito dentro das leis. Quando nós pensamos nos reflexos, nos lembramos de Jesus. Veio para nos ensinar a criar reflexos positivos, reflexos para o bem. Quantas vezes nós dizemos que queremos o bem, mas nos aferramos ao não bem. Queremos determinada virtude que nos falta, mas damos vazão ao defeito que nos sobra. Digamos que nós identifiquemos em nosso caráter a vaidade e ficamos sofrendo. Como eu sou vaidoso, ai que ódio que eu tenho da minha vaidade, ai por que eu sou tão vaidoso, ai por quê? E aí vamos fixando a vaidade. Nós só falamos nela, só pensamos nela. Mas a virtude oposta é a humildade. Então por que é que nós não trabalhamos? Puxa, como eu preciso ser humilde. Ai, como é importante a humildade. Ai, por que eu não sou humilde? Porque de tanto que eu me vinculo a essa frequência da humildade, eu vou criando forças por conquistá-la. A vida deveria ser assim, criando reflexos positivos, já que o reflexo é decorrente da repetição, da facilitação das sinapses. Vamos
falar bastante as coisas boas. E quando tenhamos que falar das coisas nocivas, seja para tirar consequências boas, como propõem os bons espíritos. O mal só deve ser comentado quando dele devamos tirar lições importantes para a vida, para que não repitamos, não fixemos em nossa cidade, no Rio de Janeiro, as pessoas vivem sobressaltadas. Por onde quer que viajamos por este Brasil, as primeiras perguntas que nos fazem: e o Rio? Eu digo: continua lindo. E a violência? Eu digo: está em todo lugar. No Rio ainda não houve bomba, na França está havendo. No Egito não tem mais por onde botar bomba. Em Israel não se fala. Na Alemanha, o primeiro mundo do primeiro mundo. No Rio não tem bomba. A bomba que tem lá a gente resolve na eleição. Então a gente desativa nas eleições. Então as pessoas imaginam que a violência, basta a gente descer da rua, no avião, já... Não é. É porque nós nos fixamos nela. Temos amigos, amigas, idosos no Rio de Janeiro, na Zona Sul. E uma delas é viúva de um fiscal de rendas notável que desencarnou em Brasília e ela foi morar no Rio, que era a sua cidade. E recebe por mês a sua pensão, que é uma pensão muito boa. E ela é uma senhora só, porque os filhos são criados, moram longe, alguns moram no exterior. Ela que cuida da vida dela com a empregada que tem de muitos anos. E ela me diz: Raul, eu não vou sair à rua fantasiada de mulher rica. Eu saio como uma mulher normal, põe minha calça jeans, minha camiseta, me visto como uma senhora. Mas não me dependuro de joias, embora eu saiba que seria meu direito. Mas o meu direito, numa cidade que não se respeita direitos, então é bobagem eu pleitear esse direito, que delinquente não acata. Eu tenho que ser inteligente. Levo minha sacola de supermercado com todo o meu dinheiro dentro. Mas o moleque vê uma velha de sacola de supermercado, de calça jeans, e não dão nada por mim. Eu vou, volto, mas eu vejo outras pessoas com a bolsa de couro presa debaixo do braço, tensas, com os olhos esbugalhados, olhando para todo lado. E o bandidinho diz assim: aí tem. Relax, Raul. Eu ando relax. Eu digo: que maravilha. E as pessoas me perguntam: e você, Raul, já foi assaltado no Rio? Eu digo: não, acho que o povo corre de mim pensando que eu sou assaltante. E narro sempre um episódio vivido por um aluno meu da universidade, que mora em Santa Teresa, no Rio de Janeiro. E contou-nos ele em sala, na classe, e nós rimos muito, que ele ia subindo para sua casa em Santa Teresa, ia subindo a ladeira, e em cada lado da ladeira havia escadarias, e a ladeira no meio. Ele ia pelo meio da rua. E ele viu que por um lado da ladeira disse um negro, por outro disse um branco, assustado. E ele pensou com seus botões: o pobre do branco está fugindo daquele negro que deve estar querendo assaltar. E correu para a calçada do branco e foi assaltado. Era o branco. Vejamos o preconceito gerando umas tantas coisas, de modo que, se nós passamos a viver apavorados com a violência, alimentamos a violência. Temos que ter cuidados, porque vivemos num mundo complicado. Se eu sei que aquela rua não tem iluminação, é uma rua deserta, e que é ponto de pessoas que usam drogas, que fazem uso da violência, por que eu vou passar por ali? Eu troco de caminho. Eu não tenho medo da violência em si, mas ali é um lugar de alto risco, que eu não preciso passar. Mas se eu precisar passar, elevo o meu pensamento a Deus, porque eu tenho certeza de que, hoje em dia, nem Peru morre de véspera. Só me acontecerá o que estiver na minha faixa de necessidades. Então, é importante que nós criemos reflexos condicionados para o bem. Reflexos condicionados positivos. E Jesus Cristo nos diz: seja o vosso falar sim, sim, não, não.
para que criemos reflexos de autenticidade, de amor à verdade. Há pessoas que falam sim quando é para este, falam não quando é para aquele, e tem dois pesos e duas medidas para a mesma situação. Mas Jesus Cristo propõe: seja sim, sim, não, não. Aquilo que é ruim será ruim sempre, para mim e para os outros. O que é bom será bom para mim e para os outros. Fazer ao próximo o que gostaríeis que o próximo vos fizesse. Reflexo de fraternidade. Aprendendo a abrir o coração. Se nós repetirmos isto, criaremos esses condicionamentos positivos para o bem. Amai-vos uns aos outros, tanto quanto eu vos tenho amado, para que aprendêssemos a amar. Os meus discípulos, disse o mestre, serão reconhecidos por muito que se amem. Importante. Quantas vezes ele falou do amor? Nas mais variadas circunstâncias, nas mais variadas situações, para que aprendêssemos a criar condicionamentos de amar. E mais tarde João, o evangelista, dirá, no seu capítulo 3, item 16, Deus é amor. Deus é amor. Então criemos reflexo de Deus em nós, porque somos deuses. Na alusão de Jesus, somos evoluíveis, somos espíritos deuses, na acepção da época. E por isto, criemos reflexos dos deuses maiores e não dos deuses menores, não dos deuses da devassidão, não dos espíritos inoportunos, mas dos espíritos iluminados pelo ideal sublime de uma vida nobre e digna. Disse-nos Jesus: quando alguém vos bater numa face, apresentai a outra. E naturalmente ao pé da letra seria uma irrisão. Se alguém nos golpear num lado do rosto, eu não tenho nem força para dar o outro, já estou arrebentado. Mas a proposta de Jesus é a de que quando recebêssemos ofensas do exterior, apresentássemos a nossa face interior, da compreensão, da indulgência, do perdão. É deste modo que nós vamos criando reflexos para viver numa sociedade tão estranha como a que estamos vivendo, numa época ciclópica, difícil, neurótica, com 1001 patologias. Nós precisamos reescutar as propostas de condicionamento para o bem que nos fez o Senhor da tumba vazia. Tende bom ânimo quando todo mal fizerem contra vós, rejubilai, porque assim também fizeram comigo, que sou vosso mestre. E o discípulo nunca será maior que seu mestre. Eu sou a vinha, vós sois as varas. Se tudo isto fizeram ao ramo verde, a vinha, o que é que não farão ao lenho seco? Para que nós criemos os reflexos de quem vive num mundo de provas e expiações, de quem deseja aprender, de quem sabe que isto aqui não é a estação terminal para nós. Jesus Cristo nos disse que nós somos ovelhas do seu aprisco, do seu rebanho, e ao mesmo tempo disse-nos: meu reino não é deste mundo. Se o seu reino não é deste mundo e nós a ele pertencemos, é porque a terra também não é o nosso mundo. Estamos nessa sala de aula, estamos nessa escola temporariamente, e ao aluno relapso, aquele que gazeia a aula, aquele que não estuda devidamente, cabe-lhe a repetição, a dependência, que vai forjando expiações, provações desnecessárias. Agora, com a doutrina espírita, criemos reflexos para o bem, ainda que isso nos custe esforço, porque estamos tão aclimatados ao negativo que temos dificuldades para o positivo.
Os jornais vendem por causa de suas notícias escandalosas. As revistas são criadas para noticiar os escândalos. Ouvimos e lemos notícias de que na cidade crianças e crianças foram estupradas, violentadas, e que o delinquente está sofrendo isso e vai sofrer aquilo. Mas não lemos em nenhum periódico qualquer notícia sobre as centenas de crianças adotadas diariamente e desses corações amorosos que as resguardam junto ao peito. Não vende, não dá ibope. Ouvimos falar diariamente dos velhos abandonados, jogados na rua da amargura, mas ninguém propala as milhares de criaturas idosas, resguardadas pela ternura dos seus filhos, ou das casas assistenciais muito bem equipadas. O escândalo é que vende, o bem ainda não. Mas nós precisamos espalhar o bem, nós precisamos divulgar o bem na nossa fala, na nossa atitude, sem que sejamos piegas, sem que sejamos sonhadores do vazio, mas os pés devidamente firmados no chão da terra, mas o nosso olhar levantado para as constelações, para criarmos condicionamentos positivos. A mesma energia que a gente gasta para falar o mal, gastamos para falar o bem. Por isto, vale a pena pensar nos condicionamentos. Todos nós iremos fixando via sinapses no corpo perispiritual, no psiquismo profundo, as coisas boas e as coisas deletérias que realizemos, que pensemos, que estruturemos. Num dia, todas estas coisas recrudescerão. Tudo isso voltará à tona sob forma de reflexo incondicionado. Oxalá hajamos criado reflexos condicionados positivos hoje, para que amanhã, quando voltarmos à terra, ou onde quer que estejamos, possam eclodir de nossa intimidade coisas boas, sensações felizes, nada de angústia, nada de complexo de culpa. Mas ainda levará um tempo, ainda que no nosso meio religioso quantas pessoas vivam decantando o terceiro milênio que está próximo. Não nos iludamos, o terceiro milênio comportará 1000 anos. Se nós reencarnarmos uma vez por século, teremos que reencarnar pelo menos 10 vezes no terceiro milênio. Não se poderá pensar que a 0 hora do dia 1º de janeiro do ano 2001, quando comece o milênio, o mundo já estará regenerado. Nos beijaremos aqui e ali. Desaparecerão os corruptos e os corruptores. Ainda não. Porque nós estamos preocupadíssimos com o terceiro milênio e estamos nos esquecendo do final do segundo, que vai determinar a entrada do terceiro. A criança que nasce hoje está abandonada. Como é que teremos o adolescente do começo do milênio? As famílias de hoje se estão desmantelando. O que é que esperamos para o começo do milênio? Por isto é que é importante criarmos condicionamentos de bom senso. Trabalhar hoje aquilo que queremos usufruir amanhã, por inteligência, ainda que não por amor a Deus, por amor a Cristo, mas por amor a nós, por respeito a nós. Trabalhemos a criança de hoje, que será no futuro nosso médico, nosso advogado, nosso professor, nossos pais. Preparemos hoje. Se estamos insatisfeitos com a realidade do mundo de hoje, preparemos com cuidado o mundo de amanhã. E quando chegar esse novo tempo, quando não mais houver
Gonzales e Rosaritas. Quando não mais houver homicídios por interesses mesquinhos, quando não houver mais esta onda nefasta de tormentos sobre a terra, nós todos nos daremos as mãos, com reflexos condicionados felizes, projetando para o futuro incondicionamentos notáveis. Olharemos aos céus, às constelações que brilham, e agradeceremos a Deus pela honra subida de termos vivido aqui, entre dramas, entre lutas, entre aprendizados. Nós somos deuses, não nos esqueçamos. Somos espíritos perfectíveis, evoluíveis. Sede perfeitos, cantou o mestre, como perfeito é vosso Pai Celestial. Estamos marchando para lá, nessa vilegiatura, nessa estrada e nesse percurso. Ponhamos-nos genuflexos perante o altar da natureza e, agradecidos ao céu, digamos ao Criador: Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis que brilham nos infinitos, Pai amoroso e bom de todos os homens aflitos que choram, que gemem, que se debatem, que se estertoram neste mundo de caos, neste mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia, misericórdia, amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, reino de paz, reino de claridade, nessa estrada augusta que nos leva à perfeição. Cumpra-se o teu mandamento, Senhor, mandamento que não vacila, que não erra, seja nos céus, seja na terra, onde defrontamos tanta luta, tanta dor, tanta mágoa, tanta violência, tanto sofrimento. Livra-nos, Senhor, de todo mal, mas dá-nos hoje o pão em nosso caminho, permitindo que ele seja amassado com o trigo do amor, nas mãos, no carinho dos nossos amigos espirituais. Auxilia-nos, Senhor, para que em nossos deveres no bem possamos auxiliar a todos os nossos irmãos, mesmo aqueles que ainda se acham divorciados do bem, sob a proteção de Jesus. Livra a nossa alma do erro, neste mundo de desterro, distante ainda da tua luz. Perdoa-nos, Pai, os erros escabrosos de passados tenebrosos, de iniquidade e de dor, para que a tua ideal igreja, a igreja da fraternidade, a igreja dos reflexos condicionados para o bem, possa realizar dentro de nós, seja na terra, seja no além, o altar venerando da mais excelsa caridade, para que nele se cumpra a vontade do teu inesgotável amor, hoje e para sempre, Senhor. Que assim seja. Muito obrigado, Pai da vida. Muito obrigado, meus irmãos.